Então, bom dia para todos aqui nesse sábado calorento. Eu, na verdade, para tocar eu preciso de partitura, então eu vou fazer uma leitura, mas é pausada, e eu espero que a gente possa depois então dialogar, depois da exposição doutoral. É realmente uma honra participar dessa última mesa do silêncio, principalmente por conta dos 40 anos do Círculo. Então eu fico muito grata pela escolha, pelo convite. O convite foi me feito pela Regina Lima, Regina Selle. Ela está na Nova Zelândia por um motivo muito justificado, foi o neto que nasceu, não pode estar conosco, mas eu fico de fato muito grata, principalmente pela escolha e pelo convite do tema Silêncio na Clínica Psicanalítica. Tá dando para ouvir bem? Tá. Então, eu decidi então trazer a minha contribuição ao tema escolhido pela instituição, expondo um conjunto de ideias que venho desenvolvendo há alguns anos sobre a dimensão corporal da transferência. Aliás, eu acho que o convite me foi feito por conta disso. Então, convido vocês a trabalhar um pouco agora de manhã então sobre essas ideias que eu vou expor aqui. Nesse trabalho, destacarei 2 pontos. Número 1, a construção do ego é silenciosa. Ai, por falar nisso, acho que eu tenho que desligar meu celular, peraí. Ai, meu Deus. O tema é esse, né? Olha, desculpe, eu não tinha desligado mesmo. Você desligou o celular. Bom, é o inesperado que sempre acontece. Desculpem, mas vamos lá. Então, destacarei 2 pontos. A construção do ego é silenciosa. Número 2, a transferência é um processo silencioso. Então, em cima desses 2 pontos que eu vou trabalhar. Só que, inicialmente, farei uma breve introdução para entrar, então, nesses 2 pontos. Inicialmente, pretendo tecer considerações sobre alguns aspectos da clínica psicanalítica contemporânea. Os impasses provocados, sobretudo, por um grupo de pacientes com organizações narcísicas, têm demandado crescentes reflexões sobre a técnica analítica. Já em um texto de 1954, Aspectos Clínicos e Metapsicológicos da Regressão no Contexto Psicanalítico, de Winnicott, ele nos chamava a atenção para uma terceira categoria de pacientes. Bom, a primeira e a segunda categoria já faziam parte de uma psicanálise tradicional. Quem conhece a obra de Winnicott sabe que nesse texto, né, ele então alerta para uma terceira categoria de pacientes cuja análise deveria lidar com os estágios iniciais do desenvolvimento emocional. Mas o interessante é que, né, as afirmações vêm no seguinte sentido. A diferença da neurose, o status de unidade nesses casos, dizia ele, ainda não for adquirido. Estamos, portanto, diante de um grupo de pacientes onde o ego não é uma entidade estabelecida. Isso, texto dele, né? O trabalho de interpretação, então, perde o seu efeito, tendo em vista depender, para seu uso, de que os estágios iniciais do desenvolvimento do ego, justamente, sejam um fato consumado. Isso ele afirma também em Formas Clínicas da Transferência, que é um texto no ano posterior, 55, 56. Nesses pacientes chamados modernos, entre aspas, temos a evidência da necessidade ainda da construção de um ego corporal, que não ficou efetivamente assegurado. Dizia Freud, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Ele sabia do que estava falando. Para a discriminação eu, não eu, é preciso inicialmente um corpo que, contendo os conteúdos físicos, ensine ao ego a conter os conteúdos psíquicos. Segundo Freud, nesse mesmo texto, O Ego e o Id, o ego é a projeção mental da superfície do corpo. Então, nesses casos, o levantamento do recalque perde o lugar central no processo analítico, em proveito da retomada do desenvolvimento da construção do psiquismo. Os novos doentes da alma, também entre aspas, né, na denominação de Júlia Kristeva, são, então ela lista, né, 4 possíveis patologias ditas contemporâneas. As personalidades aditivas, os somatizantes, os casos limite e certos quadros de depressão. São 4, então, né?
Um traço comum a essas psicopatologias é a dificuldade de simbolização, o que levou autores como Didier Anzier, Pierre Fédidat, André Green, entre outros, a considerar a necessidade de constituição de uma pele psíquica, ainda não constituída. Bom, fechando aqui essa introdução, eu vou começar o primeiro ponto que eu quero abordar sobre o silêncio. Então, a construção do ego é silenciosa. Eu encontro uma afirmação também de Winnicott está bem citado aqui. Eu encontro uma afirmação de Winnicott em um texto de 56, sua preocupação materno-primária, em que ele diz: a construção inicial do ego é silenciosa. Olha, essa frase eu encontrei agora preparando esse trabalho, porque eu não tinha atentado para ela. E é interessante, porque ele vai afirmar: a construção inicial do ego é silenciosa. Esse, então,